noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus venha fluir, venha ser abundante em nossos corações. Que a gente venha tomar posse, e assim a cada dia nos fortalecer no Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 121. Salmos de número 121. O Salmo fica depois de Gênesis e antes do Apocalipse. Salmo 121. Ele diz assim, Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Não necessitamos não é suficiente o tempo para a gente fazer alguma explicação, seja ela breve, qual seja. Mas só a gente lê o Salmo e ele já diz tudo, que o Senhor, Ele nos protege, que o Senhor é fiel, que o Senhor guarda a vida dos homens. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor, quero engrandecer, quero exaltar, Pai, porque Tu és o único digno de louvor e de adoração. Nós estamos aqui porque o Senhor nos dá esse privilégio de assim podermos estar, Deus amado, o qual muitos irmãos nossos, como Fernanda, como Julián, como a Lúcia, como o Rodrigo, que estão na Tailândia, que estão em Bangladesh, Senhor Deus, que às vezes, como a Nádia, que está na Turquia, que às vezes não tem a liberdade de cultuar o Senhor da forma como nós estamos cultuando. Que a gente realmente venha entender que estamos aqui para prestar culto ao Senhor, Deus, e que assim estejamos com o coração preparado, Deus, para cultuar ao Deus Todo-Poderoso e Eterno, Deus amado. Eu te agradeço por esse momento. Eu louvo o Teu nome, Deus. Abençoa o ministério de louvor, abençoa os seus corações. E que assim cada música que venha a ser tocada, e cada instrumento que venha a ser tocado, Pai, e som que venha a sair desses instrumentos, venham realmente agradar os Teus ouvidos e venham realmente agradar os Teus corações, Pai. Por isso, trabalha no coração dos Teus servos e protege a todos em nome de Jesus. Amém. A gente ainda louva a Deus e engrandece ao Senhor, porque o Senhor assim nos dá a condição de louvarmos a Ele, de engrandecer a Ele. Então vamos nos colocar em pé e vamos sempre estar louvando e exaltando ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, pois sabemos que todas as coisas que acontecem é por meio do Senhor, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle. Que venhamos exaltar e engrandecer o nome do Senhor, não só nesse momento, mas diariamente, dia após dia. Que venhamos testemunhar e viver do amor de Jesus, ser imagem e semelhança de Cristo, para que venhamos glorificar o nome dEle com as nossas vidas. Te damos a glória, Senhor. Te damos a glória para o Senhor. Só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque
veio conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória. Declare a glória para Ele, somente para Ele. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos o teu nome. Tu és digno. Nós te adoramos. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Glória a Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, no céu e na terra. Deus maravilhoso, Deus de poder, Pai eterno, Pai amado. As tuas promessas, Senhor. As tuas promessas, Pai. O Senhor cumpriu lá atrás, o Senhor continua contigo. Nós queremos te entregar nossos corações essa noite. Nós queremos te entregar os louvores. Nós queremos te entregar a nossa casa. Nós queremos te entregar o nosso ser. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós sabemos que aqui é a extensão, mas o culto ele deve ser diariamente. Em qualquer lugar que nós estivermos, formos, colocarmos a planta dos nossos pés, nós precisamos e nós devemos te louvar, Pai. Amém. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência.
e sai da tua tenda. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. E verás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu. Filho meu. Sai da tua tenda, filho meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Filho meu. Não te esconda do Senhor. Não te esconda na tua tenda, na tua acomodação, na sua casa. Saia da tua tenda. O Senhor tem promessas, tem planos para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida, para todas as áreas. No seu trabalho, Ele quer te usar. Deixa ser usado pelo Senhor. Ele quer te abençoar na sua vida financeira. Você viva abundantemente. Pois quando entendemos o chamado de fazer as coisas para o Senhor, o resto é acrescentado. E venhamos viver as promessas do Pai. E Ele quer cumprir na tua e na minha vida. Aleluia. Glórias te damos, Senhor. Amados, aqui no Evangelho de João, capítulo 4, tem um texto que fala o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, pois crê-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí você pergunta, esse texto, pastor, não tem nada a ver com dízimo, verdade, nada a ver com dízimo, nem muito menos com oferta. Mas esse texto tem a ver com um todo, com a adoração a Deus. E a discussão aqui entre Jesus e a mulher era justamente esse. Mulher samaritana, não, adora aqui. Os judeus, não, adora aqui.
Jesus, não, nem aqui, nem ali, nem ali. Nós, a partir do momento que somos salvos pelo Senhor, devemos adorar Ele em todos os lugares e em todos os momentos. E ao dizimarmos e ofertarmos, nós estamos adorando a Deus em espírito e em verdade, nós estamos exaltando ao Senhor, nós estamos dizendo que o Senhor é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Por isso, queridos, se eu e você tivermos um coração que realmente adora a Deus em espírito e em verdade, dizimar e ofertar, não vai ser nenhum sacrifício, não vai ser simplesmente nenhum peso ou um fardo, mas vai ser algo que vai fluir naturalmente do meu coração, algo que vai fluir naturalmente da adoração ao Senhor. Que a gente nesse momento venha estar nessa adoração, de adorar a Deus em espírito e em verdade, através dos nossos dízimos e através das nossas ofertas, porque dizimar e ofertar é um princípio espiritual, porque foi algo determinado por Deus. Que o Senhor esteja nos abençoando. Vamos nos colocar em pé. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira é a minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça
oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aplaude ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar diante do Senhor dízimo e as ofertas, queremos colocar diante do Senhor os nossos corações, para que sejamos e venhamos saber lidar com as finanças da igreja, Pai, para que todo mundo venha a ser honrado. Nós abençoamos aqueles que dizimaram, aqueles que ofertaram, os que não puderam também, da mesma forma abençoamos, pedimos ao Senhor que ministre em cada coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Que vai ser o pregador, foi ontem e vai ser hoje novamente. O pastor André Fabiano, ele é meu irmão mesmo de mãe, né? De pai e mãe, não é só irmão em Cristo, não. É irmão de pai e mãe, né? E ele é pastor da Igreja Batista Missionária, lá no Jardim São Cristóvão. E muitas vezes eu a convidei ele para pregar, mas ele disse, não, pregar nessa igreja aí, eu tenho muito tempo para pregar nessa igreja não. Uma horazinha eu... E aí dessa vez, esse final de semana, ele achou esse tempo e está conosco aqui. Então vamos estar orando, né, pela vida dele. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a vida do teu servo, fortalece, continua a te revelar, falar o seu coração, a dar sensibilidade a ele, ao seu coração, para que ele venha ter sensibilidade ao Senhor, Pai amado. E dessa forma... ser usado para cura, para milagres, para prodígios e principalmente para pregar a tua palavra com discernimento, com revelação e para que vidas venham ser salvas, Pai. Abençoa em nome de Jesus, amém, Santo Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Como o Júnior falou, lá no Turu eu sou conhecido por Fabiano. Se você chegar na minha igreja... na igreja que eu congrego e perguntar por Fabiano, poucas pessoas vão saber que o meu nome é Fabiano. Eu sou conhecido lá por André. Mas eu sou irmão do Júnior, como ele falou. Eu sou pastor auxiliar na Igreja Batista Missionária. Eu sou coordenador de todas as células da igreja. Sou responsável pela célula por questão de treinamento, questão de levantar líder, questão de multiplicar a célula. Deus nos deu essa responsabilidade de estarmos ali coordenando ali no Jardim São Cristóvão as células. Meu pastor é o pastor Daniel, sou discípulo dele, e trago aqui um abraço da Igreja Batista Missionária, o qual o Júnior já por diversas vezes foi nos abençoar lá pregando a sua palavra, amém? Sem demora, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 26. Ontem nós fomos muito abençoados, muito ministrados pelo Espírito Santo de Deus. Foi uma ministração muito edificante para as nossas vidas. Nós precisamos entender que nós viemos para cá para cultuar o nome do Senhor. E existem os dois momentos. Capítulo 8, a partir do verso 26. Então, existem dois momentos. O momento que nós viemos para cá para cultuar e engrandecer o nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, nosso amigo, onde nós abrimos nosso coração e exaltamos abrimos nosso coração e demonstrando para Ele a nossa gratidão. E o segundo momento é quando o Senhor fala aos nossos corações,
que toda vez que nós abrimos a palavra do Senhor, que nós ouvimos a palavra do Senhor, é Deus falando aos nossos corações. A Bíblia, ela é uma carta de um Deus apaixonado aos seus filhos. Amém? Todo mundo achou? Amém? E nos fala o seguinte, depois que nós lermos, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar expondo esse texto. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, o que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E ao que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e que a justificou, a este também glorificou. Amém, queridos? Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra. Que nesta noite, não venha eu estar falando aqui neste lugar, mas o teu santo e poderoso Espírito vem estar falando aos nossos corações, no nosso coração, revelando a tua palavra. Nós repreendemos toda a mente cativa neste momento e caia por terra em nome do Senhor Jesus, que a nossa mente e o nosso coração venham estar sensível à tua palavra, ao teu Espírito Santo, aquilo que ele quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém. Cada dia que passa, nós percebemos que a humanidade está desesperada. Cada dia que passa, nós percebemos que a humanidade está sem rumo. Cada dia que passa, nós percebemos que a humanidade, mesmo nos seus pecados e delitos, clamam por prazer, clamam por felicidade. Nós conseguimos perceber isso. Nós percebemos que o mundo está vivendo um desespero, em aflição, em angústia, assustado, sem saber o que fazer, sem esperança. Nós percebemos isso. O mundo mesmo sem saber, o mundo aflito, o homem tenta de alguma forma preencher o vazio, buscar a alegria, encontrar a alegria e prazer de acordo com seus valores e seus pensamentos. É desta forma que o mundo está sendo conduzido. E nós vemos que o mundo hoje está vivendo desorganizado, o mundo está vivendo em aflição, em angústia. Isso só revela para nós o quanto nós somos fracos e frágeis. Isso só revela para nós o quanto as nações são frágeis, mesmo aquelas que acham grandes potências. Isso só nos revela o quanto o homem não tem domínio de nada. Eu costumo dizer, conversando com os jovens, com os adolescentes lá na igreja, que tudo aquilo que acontece é permissão de Deus. Deus atraindo a atenção para o homem de que Deus se importa com o homem, que Deus ama o homem. O que é mais interessante, maravilhoso e glorioso, que é Deus que busca se revelar para o homem. Sempre foi assim. É Deus que busca ter um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro. É Deus. Porém, o homem, vivendo nos seus valores e princípios, traçam caminhos que ele acha que é correto. E a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Mas o homem de fato precisa de uma direção. O homem de fato precisa de um socorro, de um consolo, de uma intervenção. Sabe por quê? Porque nós somos frágeis e fracos. Nós podemos observar nesse capítulo 8 que Paulo cita o Espírito Santo 19 vezes no capítulo 8. E em uma dessas vezes, ele diz que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, queridos. Nós somos fracos. O homem é fraco. Nós conseguimos observar isso. Quantas pessoas milionárias que morreram, que todo o seu dinheiro não pôde evitar a sua morte. Não pôde evitar ser contaminado
pelo esse coronavírus? Nada. Isso demonstra a fragilidade. Aquelas grandes nações que se achavam poderosas, melhores do que as outras, hoje estão drogadas, curvadas num problema financeiro global. Aquelas grandes nações que por muito tempo foram um berço de missionário para outras nações, hoje são nações que o satanismo reina, como os Estados Unidos. E hoje nós vemos que os Estados Unidos é o país que mais estão sendo afetado pelo coronavírus. É o país que mais morre pessoas diariamente. Isso demonstrando que aquele para o homem que pensa que ele é todo poderoso, que ele se firma no seu dinheiro, eles não são nada, eles são fracos. Mostrando para as nações que as nações não são poderosas. Só Deus tem todo o poder. Só Deus tem o controle de tudo. Só Deus é soberano. Não existe nação nenhuma, não existe homem nenhum soberano. Esse texto nos mostra que nós somos fracos, que nós temos fraquezas. Mas que fraquezas são essas? Primeira fraqueza que nós conseguimos observar aqui nesse texto: fraquezas físicas. O homem, ele nasce dependente, o homem morre dependente. Vocês acreditam que que o pastor Júnior, um dia tivemos cabelos longos? O pastor Júnior tinha um cabelo cacheado, te liga aí. Ele tinha um cabelo com escacho, e quando a gente ficava com raiva dele, que ele vinha, ele vinha assim, vinha em cima da gente, tá com saliência com a gente, e a gente ficava com raiva, eu e o Adriano, a gente partia para cima dele correndo, e ele começava a correr fazendo assim com o cabelo, e a gente não aguentava e começava a rir, e a raiva ia embora. E eu tinha um cabelo liso e partia de lado. Então nós somos fracos. Um dia nós fomos magros. Um dia nós tivemos tudo em cima. E o tempo vai passando. A gente vai tendo filho. Aí o bucho começa a ficar em cima. Aí está tudo em cima. De repente o peito fica em cima da barriga. A barriga fica em cima aqui da... Né? Por quê? Nós somos fracos fisicamente. Mas a Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza física. Como isso? Tem pessoas lá na igreja que dizem assim para mim: pastor, olha, eu conheço um médico ali que ele faz os implantes bacana. Como é que é, querido? Queridos, eu digo, querido, eu sou resolvido. Eu me acho lindo assim. Eu me acho lindo assim. Tem pessoas que querem, assim, mudar e se incomodam com a sua aparência, querido. É como você se sente, é que importa. Não vá atrás do que as pessoas falam. E o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Você está desse jeito, Deus te ama dessa forma, o Espírito Santo, você não precisa mudar. Porque eu te amo assim. Outra coisa que nós conseguimos observar também, como que nós somos fracos, fraquezas emocionais. Nós vivemos ansiosos, nós vivemos angustiados, desesperados. Nós vivemos com medo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas emocionais, queridos. Quando nós estamos angustiados, nós estamos tristes, quando nós oramos ao Senhor para que traga refrigério, o Espírito Santo vem e traz refrigério e paz, tão de repente. Mas muitos preferem se entregar à ansiedade, preferem se entregar ao medo, do que abrir a sua boca e recorrer àquele que está disponível para trazer paz e refrigério para as nossas almas. Paulo diz: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Amém, queridos? Outra fraqueza que nós conseguimos observar, fraquezas morais, é a altivez, o egoísmo. Quando nós nos chegamos para Deus, nós buscamos a presença de Deus, mas nós conseguimos enxergar como está podre o nosso coração, como está a intenção do nosso coração.
O Espírito Santo, ele nos assiste e diz: não, você precisa se esvaziar para que você venha ser cheio de mim. Você precisa se esvaziar do teu egoísmo, da tua altivez, para que você venha ser cheio de mim. Às vezes a gente fala muito: eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas aquilo que está cheio não pode ser cheio novamente. Para que a gente venha ser cheio do Espírito Santo, não só cheio, mas transbordante, nós precisamos esvaziar os nossos corações. E o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Antes de conhecer a Jesus Cristo, de me relacionar com Jesus Cristo, eu tinha um problema muito sério, questão familiar, de mágoa e rancor, raiva que eu tinha do meu próprio pai. Então isso era difícil para mim. Mas quando o Senhor Jesus veio, o Espírito Santo veio até mim, e uma das coisas que ele viu a intenção do meu coração, quando eu comecei a me relacionar com ele, foi que ele disse: você precisa perdoar o seu pai. Foi difícil pra caramba, porque eu disse: não, isso é pesado demais para mim, isso não dá para mim. E ele novamente falou: você precisa perdoar o seu pai. Ele disse: você continua pegando pesado comigo, isso não dá para mim. Ele disse: você precisa perdoar o seu pai. E eu disse para ele: isso não dá para mim, sozinho eu não vou conseguir. Quando eu disse isso, ele não falou mais nada. Ele só começou a ministrar o seu amor que ele tinha por mim. E esse amor que foi ministrado no meu coração, através do Espírito Santo, me ensinou novamente a amar o meu pai. Hoje eu sou o elo de ligação na casa do meu pai. Ele tem outra família, mas lá quando tem problemas, eles me chamam. Isso só o Espírito Santo que nos assiste em nossa fraqueza. Entenda isso, queridos. Precisamos depender do Espírito Santo. Outra fraqueza que nós conseguimos observar são fraquezas espirituais. Paulo diz que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aquilo que eu acabei de falar para você. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz o seguinte: a gente sabe que tem que pedir perdão, mas a gente não pede perdão. A gente espera que a outra pessoa venha pedir perdão para nós. E isso impede o nosso relacionamento com Deus. O perdão de Deus é uma consequência do meu perdoar do meu irmão. Não tem como haver perdão de Deus se eu não perdoar o meu irmão. Jesus falou sobre isso. Então nós precisamos liberar perdão, porque nós somos fracos espiritualmente, e só através do Espírito Santo. Mas o que é mais maravilhoso é que Deus não nos escorraça. Nos versos 26 diz: nos assiste em nossas fraquezas. Assiste, aqui no grego, significa fado. Isso quer dizer que todas essas fraquezas é pesado demais para nós carregarmos sozinho, para o homem carregar sozinho. E o homem que não tem Deus, sabe qual é o destino dele? Tirar a sua própria vida, porque não tem ninguém para assistir nas fraquezas deles. Há 15 dias atrás, eu acho que isso passou até no jornal, acho que vocês devem ter visto, 2 pessoas, 2 jovens de 30 anos, 27 anos, se jogaram do 10º e do 9º andar na planície da Ponta da Areia, se suicidando. Eles não tinham o Espírito Santo que poderia assistir na fraqueza deles. E nós temos o Espírito Santo que pode nos assistir em nossas fraquezas. Por que nós somos fracos? Essa é a pergunta. Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Às vezes nós estamos pedindo pedra para Deus, pensando que estamos pedindo pão. Às vezes nós estamos pedindo cobra, pensando que estamos pedindo peixe. Às vezes nós estamos pedindo escorpião, pensando que estamos pedindo ovo. Deus nos ama tanto, que Ele não vai dar para nós o que nós pedimos, mas o que nós precisamos. Deus não vai dar para nós aquilo que nós pedimos.
Porque a Bíblia fala que o nosso coração nos engana, que o coração do homem é enganoso. Mas Deus vai dar para nós aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente está orando por determinadas coisas, mas a gente não pergunta, não, Deus, olha, Deus, abençoa esse meu projeto aqui, que eu quero abrir esse negócio, isso, aquilo, outro. Às vezes a gente está pedindo, não, Deus, eu estou olhando aquela gatinha ali, aquele gatinho ali, é bonitão, às vezes até do mundo, e meu coração está assim, está irresistível, Deus, para mim, abençoa, por favor, Deus, que eu vou ser mais fiel a Ti. Nós estamos pedindo cobra, pensando que estamos pedindo peixe, e Deus vai dar aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, porque nós não sabemos orar como convém, e o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas. Agora Paulo avança um pouco mais, mas ele diz que nós temos não só a solenidade de Deus, como também a sua compaixão. Verso 26, parte B, nos diz o seguinte: mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemido inexprimíveis. No verso 34 diz assim: quem os condenará é Cristo Jesus, que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Entenda que coisa maravilhosa que nós temos à nossa disposição. Nós temos um advogado justo, aquele que pagou o preço para a nossa dívida do pecado, Cristo Jesus. Paulo nos diz que nós temos dois intercessores na Trindade. Ele nos diz, se nós temos Jesus Cristo intercessor por nós diante do tribunal de Deus, agora nós temos o Espírito Santo intercedendo em nós, por nós, ao Deus que está sobre nós. Jesus é o nosso intercessor legal, o Espírito Santo é o nosso intercessor existencial. Olha que coisa maravilhosa. Na Trindade, nós temos duas pessoas intercedendo por nós. O Senhor Jesus, que está à direita de Deus como advogado, intercedendo diante do Deus todo soberano a meu e a teu favor. E isso não acaba por aí. E nós temos o Espírito Santo também intercedendo a nosso favor. Então, querido, você não é sozinho. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, intercedendo pela minha vida, pela sua vida. Você é propriedade exclusiva de Deus. Agora, como é que o Espírito Santo intercede por nós? De três maneiras eu te falo aqui. O texto nos diz, no verso 26, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. O que significa isso? Ele intercede por nós de maneira intensa. Entenda aqui, sobremaneira, de maneira intensa. É o mesmo significado que tem em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui fala de intensidade. Vamos entender isso. É como se tivesse um gráfico. O amor que Deus tem pelas nossas vidas nunca está no vermelho, por mais que nós venhamos a errar. Sempre vai estar no verde. É da mesma forma, a mesma intensidade que o Espírito Santo intercede por nós, aqui com intensidade, ó. Sempre no verde, não está lá em cima. Eu e você vacilamos, erramos, que nós pecamos todos os dias, mas o Espírito Santo está intercedendo a nosso favor. Não, ele errou, mas ele vai conseguir, porque ele não está só. Eu estou aqui, por isso, e ele intercedendo diante de Jesus, e diante do Deus Todo-Poderoso, por minha vida e por sua vida. Mesmo nós temos errado, porque ele sabe que nós somos fracos, e ele nos assiste em nossa fraqueza. Você consegue compreender isso, queridos? Que coisa maravilhosa. E Ele é Deus, Ele usa todos os atributos divinos para interceder ao nosso favor. Tem atributos que só Deus tem, que são chamados de atributos incomunicáveis. Que atributos é Ele? Ele é onisciente,
onipotente, onipresente, imutável, transcendente. Isso ele não compartilha com o homem, porque só ele tem. E com esses atributos, ele intercede a meu favor e a teu favor, queridos. Olha o quanto nós somos especiais para Deus. Nós precisamos entender isso, e ele intercede por nós sobremaneira, com intensidade, com esses atributos. A meu favor e a teu favor, com intensidade. A segunda maneira que o Espírito Santo intercede por nós é com gemidos inexprimíveis. O que significa gemido inexprimíveis? É uma expressão tão profunda de sentimento e dor que nós não conseguimos expressar em palavra. Então, quando o Espírito Santo intercede ao nosso favor, ao Deus que está sobre nós, ele não encontra palavra para interceder ao meu favor. E sabe o que acontece? Ele intercede por nós com a agonia, com gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos comparar. Não se encontra palavra para descrever a agonia, a dor que o Espírito Santo intercede ao meu favor e ao teu favor. Para quê? Para que você venha ter paz, para que você venha encontrar refrigério, para que você venha encontrar a verdadeira alegria. Então é com dor, diante do trono de Deus, na presença do nosso advogado, único e verdadeiro, intercedendo com gemido inexprimível. Você consegue entender isso, querido? O Espírito Santo geme a teu favor, com agonia, para ver o teu bem-estar. A terceira maneira que o Espírito Santo intercede por nós, além de ser intensa e agônica, é também eficaz. Verso 27, nos diz o seguinte: e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. O que significa isso? Ele intercede por nós alinhado com a vontade de Deus, para que os planos de Deus e projetos de Deus venham a ser estabelecidos na minha vida e na tua vida. Não é o que você está pedindo, não é o que eu estou pedindo diante de Deus, mas Ele intercede por nós para que os planos e o projeto de Deus venham a ser estabelecidos na minha vida. Sabe por quê? Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos o que é melhor para nós, e o Espírito Santo, Ele sabe. Por isso, que nem tudo que nós pedimos a Deus, Ele não vai nos dar. Se não estiver alinhado com a vontade de Deus, isso não vai ser concedido para as nossas vidas. Porque o Espírito Santo vai gemer com agonia, com dor, com intensidade, para que os planos e os projetos de Deus venham a ser estabelecidos nas nossas vidas. Eu quero te falar uma coisa. Depois, quando chegar em casa, você lê Salmo 139. No versículo 14, ele diz que Deus nos imaginou. Aonde? Na eternidade. Nos planejou. Eu e você não somos, preste atenção aqui. Eu e você não somos um plano do nosso pai e da nossa mãe. Eu e você, nós não somos um erro do nosso pai e da nossa mãe. Não, nós somos um projeto de Deus desde a eternidade. Foi Deus que te planejou. Foi Deus que me planejou. E a Bíblia fala, depois você pode ler todo o Salmo, que é muito lindo, mostrando a onisciência de Deus. Diz que no ventre da nossa mãe, Deus nos teceu. Foi colocando tudo de acordo com a sua vontade. É por isso que eu digo, quando alguém vem dizer para mim fazer implante, não, Deus quer para mim ser assim, Ele me acha lindo desta forma. E esse amor de Deus, eu entendendo isso, eu me sinto bem assim, porque Deus me teceu no ventre da minha mãe. Então, quando alguém vier te chamar de mago velho, de olhudo, de barrigudo, de gordão, de feião, não, Deus me criou assim, e Deus não erra, Ele é perfeito. Você é a obra-prima de Deus. Você é a coroa de criação
de Deus. Então, o Espírito Santo intercede ao nosso favor, alinhado com a vontade de Deus. Paulo nos mostra mais ainda nesse texto, outro passo, rumo ao propósito de Deus em nos conduzir à glória. Ele fala da sabedoria de Deus no verso 28. Veja comigo aí no verso 28. Nos fala o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira palavra que nós conseguimos identificar aí, nesse texto, é sabemos. É um termo grego que vem da matemática, é um termo exato, concreto. O que significa isso? Esse aqui é o mesmo termo que Jó usa lá em 42:1. Eu sei. Deixa eu lembrar aqui. Eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados. Aqui ele está falando de vida, de que ele viveu. E Paulo está dizendo assim, ó, sabemos. Paulo viveu, Paulo foi preso, Paulo foi açoitado. Por diversas vezes, Paulo teve ameaça de morte. Por diversas vezes, Paulo foi preso. Mas ele disse, eu sei que todas as coisas contribuem para o teu propósito. Então, queridos, toda dificuldade que você está passando, toda tristeza, toda angústia que você está passando, Deus está vendo. Mas por que você está passando por essa luta? É para te destruir? Não. É para te fazer uma pessoa diferente. Para que você venha valorizar a vitória. Como é que a gente vai valorizar uma vitória se a gente não tiver batalha? Como é que a gente vai valorizar a luta? Como é que a gente vai valorizar a alegria se a gente não sabe o que é dor? Seria muito chato a gente só ter alegria, porque a gente não ia saber ter a dimensão do que é ser feliz, do prazer de fato. Então, esse texto está nos dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o nosso bem. Todas as coisas. Mas sabemos o quê? Que algumas coisas, a maioria das coisas, não, sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos entender o que Paulo não está dizendo aqui. Primeiro, Paulo não está dizendo que só vai acontecer coisas boas conosco. Não é isso que Paulo está dizendo. É possível que coisas ruins aconteçam com a gente. É possível que nós podemos perder filhos. É possível que nós venhamos, nossa empresa venha quebrar. É possível. É possível que a gente vá passar por um momento de dificuldade e angústia. Isso é possível, é isso que Paulo está dizendo. Só não vai acontecer coisas boas comigo, na minha vida, na tua vida, não, queridos. É isso que Paulo está tentando nos motivar. Jesus nunca prometeu isso, que ele disse, no mundo passarei por aflições, mas não tem mais, porque eu venci o mundo. Se Jesus está falando isso, se ele passou por um momento de aflição, de angústia, de dor, quem nos dá o direito de não passar por isso? Nós precisamos entender isso. Segundo, Paulo não está dizendo que todas as coisas se encaixarão para o nosso bem por si mesmo, ou que nós vamos entender. Ele está dizendo que as coisas que acontecem têm um agente divino com propósito por trás. Tem coisas que acontecem para nós, na nossa vida, que nós não vamos entender. Nós não temos que perguntar para Deus por que nós estamos passando. O que nós temos que perguntar para Deus, o que o Senhor quer me ensinar, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida. Corrupção. Paulo está dizendo que todas as coisas não cooperam para todo mundo. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Se você ama a Deus, então todas as coisas vão cooperar para o propósito de Deus na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem do que amam a Deus. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós podemos entender Deus.
Jó falou isso para Deus. Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Depois de tudo que ele passou, ele disse, agora eu te vejo. É isso que eu e você vamos dizer para Deus. Nós não estamos entendendo o que nós estamos passando. Mas Deus está permitindo isso, porque Deus quer se mostrar pessoalmente para você. Ele quer revelar o quão grande Ele te ama. Então todas as coisas, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que significa isso? É como se Deus tivesse pegando as coisas ruins e boas, as tristes e a alegria, e viesse estar montando na nossa vida um mosaico. E no final desse mosaico vai estar tão lindo, porque o final lá vai estar assim: os propósitos de Deus foram estabelecidos na minha e na tua vida. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, tem uma pergunta que nós podemos fazer para esse texto. Que bem é esse? Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Qual é o propósito de Deus para todas as coisas na nossa vida? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, qual é o propósito de Deus? Esse texto nos responde. A resposta está no verso 29, que nos fala o seguinte: portanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Sabe por que todas as coisas cooperam para você? Para que você venha a ser parecido com Jesus Cristo. Para que você venha a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. O parâmetro para a minha vida, para a sua vida, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o teu pastor, mas sim Jesus Cristo. Os grandes conflitos que acontecem dentro da nossa casa em relacionamento com as nossas esposas, sabe qual é? É porque a gente quer que as nossas esposas venham ser parecidas com a gente. As esposas querem que os seus maridos venham ser parecidos com elas. Nós queremos que os nossos filhos venham ser parecidos com a gente. Não é isso, está errado, queridos. Nós temos que querer ser parecido com Jesus Cristo. Eu não tenho que querer que meu marido, minha esposa venha ser parecido comigo, não. Eu tenho que ser parecido com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o varão perfeito. Nós somos falhos, a tua esposa é falha, você é falho, o teu filho é falho, o teu pai é falho. Não olhe para o teu pai, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu amigo, para o teu pastor. Não! A referência, o parâmetro para nós é Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para você ser parecido com Jesus Cristo. Todas as coisas cooperam para que os propósitos de Deus venham a ser estabelecidos na tua vida. E o propósito de Deus na tua vida não é fazer você rico, não é fazer você prosperar, não. O propósito de Deus na minha vida e na tua vida é ser parecido com Jesus Cristo. Nós precisamos, essas outras coisas vão ser acrescentadas na nossa vida quando nós tivermos o coração de Jesus. Porque nós não vamos nos apegar a essas coisas, porque nós estamos apegados ao céu, à eternidade. Então essas coisas vão ser acrescentadas na minha vida e na tua vida. Nós precisamos entender. Você está passando por um momento de aflição, de angústia, de tristeza, de perda. Todas as coisas cooperam para que você venha a ser parecido com Jesus Cristo. Todas as coisas, não são algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para ser parecido com Jesus. Esse é o plano de Deus. E o plano de Deus não pode ser frustrado na minha vida e na tua vida. Porque isso foi planejado na eternidade. E como é que Deus faz isso? Verso 30. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou.
Talvez a gente não vai ter tempo de falar sobre justificação. A gente vai marcar para outro momento só para falar sobre justificação. Nós vamos falar aqui do chamado de Deus. Sabe o que significa isso? Esse é o grande projeto em transformar a imagem do Rei da Glória. Não nasceu na terra. Esse grande projeto de Deus nasceu na eternidade. Foi na eternidade que nasceu no coração de Deus. Deus nos predestinou a ser o quê? A ser parecido à imagem do seu Filho. E nos predestinou e nos chamou. Há 2 chamados que é lançado. Um ao ouvido e o outro ao coração. Se você está aqui, é porque você ouviu com o coração e incendiou o seu coração pelo amor de Jesus. Esse foi o mesmo chamado. Isso me deixa muito lindo, a história de Paulo, isso me emociona demais. Eu sou entusiasmado com a palavra de Deus, porque é Deus se revelando para nós, demonstrando o seu amor. Foi o mesmo chamado que Paulo teve na estrada de Damasco. E ele ouviu aquela voz, não com o ouvido, mas com o coração. E aquilo incendiou aquele homem, ao ponto desse homem dizer, aquele que era perseguidor, de dizer assim: porque tenho prazer de sofrer por evangelho, e eu sou escravo dele. Porque ele ouviu com o coração, isso incendiou o coração daquele homem. Incendiou o coração daquele homem de uma tal forma, que era disposto a morrer, por causa do amor incondicional, incomparável do Rei. Então, queridos, todas as coisas cooperam para o seu bem, para que você e eu venhamos ser parecidos com Jesus Cristo. Você está passando por dificuldade, por angústia, por algum parente seu que está doente, Deus está usando essa pessoa para tratar o teu coração, para fortalecer a tua fé, para mostrar para você o quanto Ele te ama, para forjar em você, em seu coração, um coração de carne, para estar sensível à voz de Deus, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. A gente poderia cantar alguma coisa rapidamente? Nós poderíamos ficar de pé, por favor? Qual foi aquela música que você cantou? Dá para pegar? Por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se você está aqui, é porque você ouviu a voz do Senhor com seu coração. Não é o homem que dá o passo para se relacionar com Deus. É Deus que dá o primeiro passo para se relacionar com o homem. E tudo o que Deus faz é para chamar a tua atenção, para que os projetos e o sonho que Ele estabeleceu na eternidade venham a ser cumpridos na sua vida, para que você venha a ser parecido com o Senhor Jesus, para que você venha a ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, através de quem? O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. É o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração. É o Espírito Santo, através do Espírito Santo que nós somos cheios, para refletirmos o caráter, a personalidade do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, como está o teu coração? Não preste atenção para mim, não preste atenção para o ministério de louvor, não preste. Deus está diante de você, querido. Foi Deus que marcou, foi Deus que te chamou, foi Deus que te planejou, foi Deus que teceu você no ventre da sua mãe. Adora o Senhor, permita que o Espírito Santo fale no teu coração.
Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. O mundo, ele não tem ninguém para interceder, para fortalecer a eles. O mundo não tem, porque eles não se relacionam com o Espírito Santo. Mas você tem duas pessoas da Trindade intercedendo diante do Pai, para que os projetos, os planos e os projetos de Deus venham a ser estabelecidos na sua vida. Não é para o teu mal, mas que venha a ser feito, venha a ser estabelecido a vontade de Deus na sua vida, aonde você vai encontrar paz, aonde você vai encontrar felicidade, aonde as tuas feridas vão ser curadas, porque o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e nós somos fracos. Quando você pensar que não tem saída, o Espírito Santo vai estar intercedendo por você, ministrando ao seu coração. Tem saída, porque você é um projeto, você é o plano de Deus desde a eternidade. Deus ama você e Ele vai fazer de tudo para te ver bem. Ele vai fazer de tudo para que você venha refletir a imagem e semelhança de Jesus. Recaio de novo em tuas mãos, recai em tua graça, eu me apoio em ti. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso, em teus braços é meu descanso. Deus, em teus braços é meu descanso. em nome de Jesus, viemos nesse momento colocar os nossos corações diante do teu altar, diante do teu trono, te agradecer pelo teu amor, porque até nas dificuldades, nas angústias, nas tristezas, o Senhor tem demonstrado o seu amor, porque nós temos vencido todas estas coisas, porque o Senhor está conosco, em nome do Senhor Jesus. Porque sabemos, Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que a cada dia, em meio à dor, a sofrimento, a angústia, o Senhor está nos fazendo parecido, através do Teu Espírito Santo, mais com Jesus, para o louvor da Tua glória. Por isso eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos.
Agradecer. Aplauda ao Senhor. Quero agradecer a oportunidade, estou muito honrado de estar com vocês aqui. Prometo, amém. Vou estar sempre à disposição para servir, assim, qualquer momento que vocês precisarem, estamos aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem mesmo, nós estamos aqui para servir vocês, amém? Deus abençoe. Pastor Junho. Pastor Junho mandou eu encerrar para vocês ir para casa, que ele já está cheio de estabelecer. Amém, queridos? Um abraço. Deus abençoe.